Seja muito bem-vindo ao quarto episódio dessa temporada do Brandcast. Se você chegou aqui agora e percebeu que as coisas estão um pouco diferentes nessa temporada, é porque nós estamos fazendo uma série de entrevistas com os pioneiros do brand do Brasil. Para esse segmento, para essa temporada, a gente pretende ter outras abrangendo um número maior de profissionais. Nós pegamos aqueles que efetivamente lideravam empresas que trabalhavam com branding até o ano de 2002. Se você perdeu o episódio anterior, nós entrevistamos Antônio Roberto, que foi o criador do primeiro MBA de Brand do Brasil, do qual eu fiz parte daquela primeira turma. E então ali a gente definiu como o marco que separa a primeira geração da segunda, onde eu me insiro. Então, se você está esperando ou pensa em profissionais que não entraram aqui nessa temporada, manda para a gente, porque provavelmente são aqueles que entraram no mercado depois de 2002. E para esse quarto episódio, a gente convidou com muito orgulho e muita honra Marcos Machado, da Top Brands, para seguir o mesmo roteiro que a gente desenvolveu com todos os outros profissionais que a gente entrevistou. Porque parte também do objetivo dessa sequência é resgatar e preservar a memória do começo do brand do Brasil. Se você hoje trabalha dentro dessa área, é porque esses profissionais abriram o caminho para a gente, chegaram aqui quando tudo era mato. Marcos Machado, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Obrigado a você, Sebastião. É um prazer estar aqui, conversar um pouquinho com você, contar um pouco da história, como foi esse começo e o que se passaram aí nesses 20 e poucos anos. Então vamos lá, vamos começar do começo. Como todos os profissionais que hoje trabalham de branding vieram migrantes de outras áreas, fala um pouquinho da tua formação, do começo da tua empresa, mesmo antes do branding aparecer na sua vida. Vamos voltar um pouquinho, chegar na faculdade, né? Não era um menino que sonhava com marcas desde pequenininho, né? Não estava pensando em trabalhar com branding lá na infância, nesse momento eu era um consumidor como qualquer outro, né? Chegamos lá nos 17, 18 anos, eu tinha que fazer uma faculdade, né? Então estava diante daquele dilema que um garoto no ensino médio tem, que era o vestibular. E aí, assim, eu fui meio que eliminando aquilo que eu não queria e não gostava. Não queria fazer nada de exatas, não queria fazer nada de biológicas, começou a sobrar o de humanas, e aí sobraram dois cursos que eram as minhas duas últimas opções, né? Direito e administração. Era a opção menos pior que você tinha. Era a opção menos pior, ou aquilo que o senhor falei, bom, vai ter que ser um desses dois, né? E eu tinha muita dúvida em relação a qual dos dois fazer, e acabei com 17 anos fazendo vestibular para os dois. E eu acabei entrando na São Francisco, na USP, na Faculdade de Direito, e na GV em Administração. E tomei a decisão de começar fazendo as duas para decidir ao longo do curso o que eu queria priorizar, né? E comecei as duas, e era bem difícil, né? Fazia a GV pela manhã e a São Francisco à noite, a GV ali na 9 de julho, ficava de manhã, estudava ali, à tarde na biblioteca fazendo trabalho, lição, e à noite eu ia lá para São Francisco. Fiz o primeiro ano, fiz o segundo ano, comecei a namorar com uma colega da Faculdade de Direito, com quem eu me casei, que fazia Direito e Medicina, que era outra pessoa estranha, né? Que fazia dois cursos ao mesmo tempo. E por uma série de razões eu fui levando, e lá pelo terceiro ano, fazendo as duas faculdades, eu decidi que eu não queria trabalhar com Direito, eu decidi que eu queria trabalhar com Administração, e dentro da Administração fui também excluindo as coisas que eu não queria, o que eu não gostava, o que eu não sabia fazer direito, e sobrou Marketing, que era o que eu gostava. Eu não sei se era o que eu gostava ou é o que sobrou, é o que eu sabia, e acabei me envolvendo com marketing e comecei a concentrar as disciplinas na medida do possível na GV em marketing, né? No quarto ano da faculdade eu consegui um estágio na Nestlé, aí eu tranquei a São Francisco, terminei um ano depois, porque aí já não dava para fazer duas faculdades. Estágio. Você chegou a terminar a São Francisco também? Eu terminei, porque como eu namorava, tinha aquela questão também de interesse pessoal e eu já estava no meio do curso, eu terminei sim. Eu sou formado em Direito, eu não tenho OAB, porque eu não prestei a OAB, sim, mas eu sou bacharel em Direito, eu terminei as duas, né? Então, caramba, estudei bastante. Bom, mas enfim, no quarto ano lá da Faculdade de Administração, arrumei um estágio na Nestlé, e aí eu comecei a me envolver. Naquela época a teoria do branding ainda não é uma teoria plenamente desenvolvida, mas de algum modo eu já percebia na empresa aquela preocupação com as marcas, com as principais marcas, né? Bom, aí eu terminei a GV, entrei no programa de trainees da Nestlé, treinei para ser gerente de produto. Quando eu terminei a GV, acabei conseguindo terminar à noite a São Francisco, ali a USP, a Faculdade de Direito da USP, né? Meio no esforço, no sacrifício, terminei, me graduei, mas não fiz OAB e entrei lá no programa de treino da Nestlé, né? E aí aconteceu uma coisa curiosa, eu fui trabalhar em vendas, que aliás é uma coisa que eu recomendo muito para qualquer profissional
de marketing ou de gestão, se um dia quer ocupar uma posição de liderança em qualquer empresa, quer passar por vendas, fui promotor de vendas, vendedor, tinha meu Fusquinha, tive a Kombi de promotor, arrumei produto em loja e tudo mais, até voltar para o escritório e trabalhar com marketing. E aí eu tive, acho que sorte, né? Porque eu fui trabalhar com o Nescafé como assistente de um profissional que era um suíço, um expatriado que tinha passado pela Colômbia, com quem aprendi muito, Raymond Bodeman, e ele era o gerente de marketing de parte dos produtos da divisão de chocolates e parte desses produtos em bebidas Nescau e Nescafé. E ele era o gerente de marketing, tinha um gerente de grupo de produtos que era um cargo que estava desocupado, tinha um gerente de produtos que também estava desocupado, e eu, como trainee estagiário, estava respondendo direto para o gerente de marketing da divisão. E eu tive bastante espaço, né, para aprender com ele, desenvolver uma série de aspectos ligados ao que era o marketing da época, promoção, comunicação, briefing para agência, etc. Contato com atividades que não necessariamente você foi educado na faculdade. Não. Você só foi ter contato quando estava atuando dentro da Nestlé. O mundo do marketing maior, não tão acadêmico. Não, sem dúvida nenhuma. Né? Aí a gente tinha uma companhia que era bastante avançada para a época no que eram as práticas de marketing e comunicação. E a faculdade era bastante teórica, ainda falava mais de estratégia, e eu me envolvi com o cotidiano ali da gestão, né? Desde embalagem, posicionamento e tudo mais, né? E aí aconteceu uma coisa curiosa, né? Que aí eu comecei a ficar ligado nessa questão do que era a marca enquanto ativo competitivo para uma empresa. Talvez eu não organizasse ainda tão bem o raciocínio, né? Que eu trabalhando com o Nescafé, eu me sentia um pouco desconfortável no início, quando eu decidi me alocar para trabalhar com o Nescafé, né? Porque, fazendo um recorte aí, tem uma questão pessoal, né? Meu pai era um médico, ele já faleceu, na época ele era um médico recém-aposentado que tinha uma fazenda de café que tem a origem familiar, meu avô, né, pai dele era fazendeiro de café, meu bisavô, e ele também, quando pôde, tinha lá sua fazendinha de café ali na região de Amparo, né? Que, mais especificamente, Monte Alegre do Sul, que é uma cidade pequena ali, perto do Circuito das Águas, na região de Amparo, né? E para uma família que tinha muito envolvimento com a cultura do café, né, trabalhar com café solúvel é quase uma traição à causa, né? Porque assim, não entrava café solúvel na minha casa, né? E eu, quando me alocaram para trabalhar com café solúvel, eu lamentei internamente um pouco, né? Eu falei, poxa, tanto produto legal aqui, tanta marca legal, vou me colocar para trabalhar com café solúvel, né? E eu me lembro que meu pai, que era médico, não entendia bem o que era essa história de marketing, que estou falando de 1986, né? Nessa época até o marketing era uma coisa relativamente nova na sociedade, hoje obviamente não, né? E eu falava, não, pai, eu não queria confessar que eu trabalhava com café solúvel, eu falava, pai, é um marketing, propaganda, é um negócio meio novo, você não conhece, eu meio que dava uma desconversada, né? Mas aí eu fui percebendo que eu tive sorte de ser alocado a trabalhar com Nescafé, porque aquela era já na época a marca mais importante da companhia. Hoje provavelmente é Nespresso, né? No Brasil não era o negócio mais importante, embora já fosse o negócio mais importante. E eu comecei a perceber por que aquele negócio era tão bom e tão rentável, né? Pela liderança que a marca Nescafé tinha na época, que era em torno de 80%, 85%, margens superiores. A Nestlé tinha a maior operação de café do mundo. E eu falo, caramba, né? A gente aqui no Brasil é tão voltado, né? Eu sou o dono da fazenda, o dono da terra, o dono da propriedade. Esses caras não têm um pé de café e tem a operação de café mais rentável do mundo, uma empresa com origem na Suíça, onde não se planta café. E aí eu pensei, puxa vida, né? Quer dizer, quem tem a operação mais rentável do mundo do chocolate não é quem planta o cacau, não é quem é o dono da vaca, nem quem planta o açúcar ou a cana-de-açúcar. E eu percebi o quanto era poderoso você gerenciar um ativo que era a marca, que tinha essa relação forte com o cliente final. Aí eu tive coragem, já contei o que eu fazia. Inclusive, Seu pai te deserdou? Não me deserdou, mas entendi, né? Falar, isso é importante pra caramba, viu? Você pensa que bom é ter a fazenda, é legal ter a fazenda, mas olha como é bom, né? Você ter um ativo forte que tem relação com o cliente final, né? E percebi e comecei a me interessar por aquele assunto, né? Trabalhei com o Nescafé, trabalhei um pouco com achocolatados, né? Aí eu fiz uma mudança aprendi muito com esse suíço, o Raymond Bodeman, foi um cara com quem eu aprendi muito, tenho muito carinho, muita saudade dessa época. Aliás, para os profissionais mais jovens, né? Eu recomendo, preste atenção que você pode aprender, não com todos os mais velhos, mas com alguns deles, né? Porque tem aqueles que são mais velhos que a gente não aprende. Sim. Aliás, fazendo um recorte. Às vezes até desaprende. Eu me lembro de uma conversa com o Raymond, né, que era esse suíço, né, que tinha morado na Colômbia, etc. Ele foi um alpinista que liderou uma expedição colombiana para o Everest, então era um cara muito focado em esportes e aventuras.
E um dia um presidente da Nestlé ia fazer uma palestra ali para os funcionários, um ex-presidente, um cara que já tido muito sucesso, um homem já de idade e tal. Falei, não, Raimundo, vamos lá assistir, porque afinal ele é um cara experiente e deve ter muita coisa a nos ensinar. Ele falou, não é porque ele tem idade que ele tem alguma coisa a nos ensinar, é pela história que ele tem. Porque às vezes uma história de alguém com 25, 30 anos pode nos ensinar coisas que uma história de alguém que tem 80 não nos ensina. Eu nunca me esqueci desse detalhe, né? A sabedoria não está necessariamente na idade, mas está na maneira como você vive ao longo do tempo de vida que você tem, né? Mas enfim, aí eu comecei a pensar no assunto marca, branding, com interesses como gerente de produto, e aí eu mudei de empresa e fui trabalhar na Quaker ou Quaker Oats, que, que hoje faz parte do grupo da PepsiCo, né? E por que eu saí da Nestlé se tinha marcas boas? Porque a Nestlé, do ponto de vista de carreira, para que eu continuasse ascendendo na carreira, em algum momento eu tinha que ser expatriado, né? E era uma coisa, eu era casado, minha hoje ex-mulher era médica e era muito complicado para o médico sair do país, né? Quer dizer, uma coisa, uma esposa que só vive em função do marido, ela sai com mais facilidade, mas quem tem a sua própria carreira era quase como pedir abrir mão da carreira, né? Então, como isso não era possível, né, nem me passava pela cabeça, eu acabei aceitando uma oportunidade para mudar de empresa, né? Eu poderia ter ficado, mas isso em algum momento teria significado talvez... teto de crescimento. Foi basicamente, eu conversei abertamente com algumas pessoas lá, né? Então diretor da divisão, o Marion, que foi uma pessoa que foi muito parceiro, eu era um estagiário, ele me deu muita atenção quando eu estagiário, eu trainee, me efetivou no momento que tinha uma ordem mundial da companhia para não efetivar ninguém por conta de cortes, ele conseguiu uma exceção. Quando eu fui sair, eu fui explicar para ele. Ele falou, Marcos, você não será demitido se você entregar resultado, mas você tem um teto, né? Porque dada a natureza do negócio, aquilo era necessário ser expatriado para o Panamá, para a Colômbia, para o Sul. A primeira saída às vezes é para a Suíça, mas depois a segunda é para a Venezuela, que na época ainda era um mercado, né, em que tínhamos empresas atuando multinacionais. Mas enfim, aí saí, fui trabalhar na Quaker Oats, né? Para trabalhar com Gatorade, ou Gatorade, como a gente fala aqui, né? E que também foi uma oportunidade muito interessante de aprender, né, o quanto a marca é relevante, porque o produto ia ser lançado no Brasil, eles estavam buscando um gerente de produtos, eu aceitei a vaga, fui lá, fiz o lançamento, erramos no primeiro lançamento, no posicionamento. Sério? Qual foi o erro? Porque é legal compartilhar essas histórias, porque elas são sinceras, honestas, e a gente aprende com elas. O erro foi que se apostou demais na diferenciação funcional. Né? E o produto tem um diferencial funcional, ou tinha na época, dadas as outras opções de hidratação, mas que pareceu, na nossa análise, mais relevante do que era, né? Então, assim, e de fato, do ponto de vista da hidratação, o produto para fazer uma diferença relevante é só no esporte de alta performance de longa duração. Sim. Depois de 1 hora, 1h30, e a maior parte dos praticantes não resiste a 1 hora, 1h30, o praticante eventual, né? Então, depois houve um reposicionamento, uma correção para posicionamento um pouco mais emocional, mas houve um erro, sim, e eu fiz parte do erro, inclusive, né? Depois foi corrigido. Mas assim, o que acontece, né? E aí, olhando a formulação do produto, e aliás foi um produto que salvou a Quaker nos Estados Unidos, a Quaker Oats, porque a aveia tinha uma queda de consumo e eles compraram um produto desalinhado do mundo do cereal, do café da manhã. Completamente fora do portfólio deles. Era completamente fora do portfólio, no desespero, né? Nos Estados Unidos eles compraram uma empresa americana que era Stockley Van Camp, que era dona da marca Gator, né? Nos Estados Unidos. E aí, como eles tinham uma distribuição e era muito concentrado na Califórnia e na Flórida, os estados com mais sol e atividade esportiva, aí eles aumentaram, a companhia aumentou a distribuição para os Estados Unidos inteiro, o negócio triplicou e a companhia salvou e cresceu, e 10 anos depois acabou vendida para a PepsiCo por conta dessa marca que a salvou. E eu estava lá, né? Deu certo nos Estados Unidos, vamos lançar nos outros mercados, inclusive no Brasil, né? E aí eu estava lá na gestão, na gerência de produtos do Gator, né? E aí, estudando a marca, né? E, enfim, já me envolvia um pouco com P&L, etc e tal, né? O que você percebia, né? Talvez você lembre de uma embalagem no Brasil que a gente chegou a ter um tempinho, que era uma garrafa de vidro que tinha uma tampinha de alumínio que você abria e fazia ploc, né? Da Gatorade, não. Eu lembro das primeiras campanhas que ficavam o tempo todo tentando explicar da reposição dos sais minerais, que a água não repunha. Exatamente. Tinha um esforço grande nesse. Que foi o esforço inicial. Depois, né, repõe mais rapidamente, de forma mais eficiente que a própria água, etc e tal, né? Nessa época eu estava lá, né? Eu estou falando de 88, 89, um pouquinho antes do plano Collor, né? Mas assim, olhando o P&L do produto, na época que tinha a garrafa de vidro,
né? E assim, eu lembro dos principais itens que compunham o custo do produto. Eram o vidro, o rótulo e a tampa de alumínio que era importada, que era o item mais caro, né? O produto em si mesmo, o líquido, era o componente de menor peso no custo, né? E toda uma estratégia de marketing e construção de marca que agregava valor, que é que fazia aquele produto rentável, né? E aí eu falei, puxa, é branding de novo, né? E aí aconteceu um episódio, né, que também não foi planejado, que foi eu começar a dar aula na ESPM, né? Eu tinha terminei os 2 cursos de graduação, falei que quero aprender mais marketing, fui fazer um pós de marketing na SPM, fiz o pós de marketing na SPM, e aí fui um bom aluno, um excelente aluno, terminei. E um dia o Carlos Monteiro, que tinha sido meu professor, né, que é um professor que já faleceu, foi diretor da SPM, me telefona, né, falou, Marcos, você já pensou em um dia dar aula? Eu tinha terminado o curso há 1 ano, mais ou menos, eu tinha 28, 29 anos. Eu falei, não, Carlos, nunca pensei. Você não quer pensar? Falou, pode ser. Então, qualquer hora a gente fala, não, você não quer vir fazer uma aula teste aqui na sexta-feira, é amanhã? Tipo, prepara o material de hoje para amanhã para apresentar. Prepara transparências, né? Aquela coisa toda. Eu falei, Carlos, mas eu não vou ter tempo de preparar. Não, vem dar uma aula de um tema com o qual você está familiarizado. Aí eu peguei uma aula de segmentação de mercado que eu tinha tido no curso, fui dar a aula teste, estava ele e a diretora da escola, e acho que eu já cheguei para aquela aula teste meio que aprovado, porque eles tinham perdido um professor que ia começar um curso na segunda-feira, e eu só não ia começar a dar aula se eu tivesse sido muito ruim, né? Tivesse tido um desempenho terrível na aula teste. Aí aconteceu a mesma coisa comigo quando eu fui começar a dar aula na Embi Morumbi em 2004. Eu todo nervoso, tive 1 semana para preparar o material, aí terminou, já foi contratado, depois eu entendi. Foi porque o Marcelo Bicudo, que fez inclusive FAO, fundou a Epigram, que agora é Design Bridge, tinha saído do curso de última hora, eles precisavam enfiar alguém naquele lugar, então... Pois é, a vaga se abriu, né? Hoje não é bem assim, né? Claro. De vez por outra a gente vê um executivo que dá aula e a gente sabe que não é bem mais assim, naquele momento a coisa era mais artesanal, e comecei a dar aula na segunda-feira de marketing estratégico, etc e tal, e descobri um prazer enorme, né? na docência, etc e tal, né? E assim, em que eu transmitia aquele conhecimento que eu tinha como executivo, fui me aprimorando do ponto de vista didático, começando a estudar mais, etc e tal, e foi uma atividade que eu gostei demais de fazer e faço até hoje com o maior prazer, né? Para quem não sabe, nós estamos agora aqui na sala de professores da FIA, Fundação Instituto de Administração, que cedeu esse espaço para a gente gravar essa entrevista com o professor Marcos Machado. Que é uma das instituições nas quais eu atuo, né? Mas enfim, aí eu estava lá, né, comecei a dar aula na SPM, e aí depois, em algum momento, compatibilizando, eu fui promovido a gerente de marketing na Quaker, na área de alimentos, não trabalhando mais com Gator, só com a área de alimentos, eu fiquei com toda a área de alimentos para o Mercosul. Nosso Mercosul incluía Chile e Bolívia também, eu tinha área de exportação, etc e tal, e a área de marketing para o Mercosul. E acabei ficando lá na Quaker Oats 10 anos. Aí eu comecei a dar aulas, né? E aí, em algum momento na Quaker Oats, eu fui fazer um evento nos Estados Unidos, um daqueles cursos gerenciais de empresa americana. Tinha um consultor da época chamado Daniel Adams, né? E ele deu um workshop sobre posicionamento de marca. Depois eu fui entender que aquilo era baseado no David Acker, né? Aquilo começou a me chamar a atenção e eu comecei a inserir aquele tema dentro das aulas de marketing estratégico, né? Isso começou a ganhar dentro da SPM relevância, visibilidade, as pessoas começaram a gostar daquele tema, etc e tal. Eu falei, putz, aí tem alguma coisa. Aí um dia uma ex-diretora da escola na época, a Ilza Munhoz, falou, Marcos, estão falando desse assunto aí que você está dando aula, etc e tal, você não quer criar uma disciplina só desse tema aqui, etc e tal? Eu falei, crio sim. Aí criei a disciplina de branding, quer dizer, não foi uma ideia minha, ela era uma mulher muito hábil, muito observadora, ela percebeu que ali havia uma oportunidade de inserir uma nova disciplina, e esse é uma característica boa da SPM, é uma escola muito inovadora, que arrisca e faz, e fizeram e colocaram, aí comecei a dar aula de branding, né, dentro do... Já com esse nome? Na realidade era... gestão de marcas. Né? Porque vem a questão de quando a palavra branding aparece no nosso meio, ela demora um pouco mais. Não, ela demorou um pouco, não era branding. Dos próprios livros do David Acker, o primeiro, se não me engano, fala de brand equity. Ele não está falando de branding como processo de construção. Tudo bem, você tem o posicionamento, a batalha pela mente, do Al Ries e do Jack Trout, mas é um livro originalmente de 82, anterior ao conceito do branding, mas que obviamente agrega nesse universo. Não, foi bem observado, era gestão de marcas, era gestão de marcas a disciplina.
Aí eu comecei a dar aula da disciplina, né? E começaram a surgir. Aí comecei a estudar um pouco mais, fui ler lá os livros do Acker que tinham na época, aí descobri o Keller como coautor de um dos artigos do Acker, etc. e tal. E começaram a surgir situações assim de sala, né? Professor, esse assunto aí, eram executivos, né? Executivos jovens, mas executivos, alguns não tão jovens assim, que tinham já posições de alguma liderança. A gente está com um problema assim lá na empresa, você não conhece alguém que resolve? Você não pode resolver? Não posso, eu sou executivo, aqui dou aula 2 vezes por semana, mas não sou consultor. Aí você conhece alguém que resolve? Não. Esse era o problema, né? Não tinha. Não tinha. Estou falando de 98, né? Você conhece alguém? E aí isso começou a surgir com alguma frequência. Eu falei, existe um mercado, né, disponível aí, né? E não existiam consultorias na época, consultorias na época, né? É interessante como a data 98 é uma data que aparece nas várias das entrevistas que a gente colocou. Se não me engano, foi o ano que o livro do David Acker foi publicado em português. Eu acho que sim. Se não me engano, foi ali. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Construindo Marcas Líderes, ou não sei se... Não lembro se foi o Brand Equity ou Construindo Marcas Líderes, foi primeiro publicado no Brasil, né? Fora, obviamente, acho que é de 92. E eram os livros que eu usava ali, né? E aí o que aconteceu, né? O Gatorade, o Gator, né, no Brasil, que fez a Quaker Oats crescer, estava fazendo a companhia ser vendida mundialmente para PepsiCo, né? E aí aquela questão de fusão, redução de custo, né? Instabilidade, a pessoa que estava liderando a fusão no Brasil, né, que era uma pessoa com quem eu já não tinha uma relação profissional tão boa assim, né? Os riscos da política corporativa. Já não era assim, eu falei, bom... eu já estava cansando um pouco do mundo corporativo, que é uma questão do que acontece na grande corporação, né? À medida que você vai escalando, vai subindo, né? O talento político vai ganhando mais relevância e a competência técnica acaba perdendo espaço. Não que você possa ser um incompetente, porque não pode, né? Mas quem cuida da atividade cotidiana técnica são os gerentes, o pessoal que está ali na operação, que era a parte que eu gostava mesmo de fazer, né? Então, assim, ia ser cada vez mais relevante a competência política e menos relevante o domínio técnico, né? Eu falei, quem sabe agora não está aí a oportunidade de eu fazer a transição, criar meu próprio negócio, né? Mas não é assim que foi assim, nossa, vou empreender, fui lá para a garagem. Falei, havia uma situação política desconfortável para mim, um risco evidente, né? E um desejo de trabalhar com mais liberdade de autonomia, com aquilo que eu mais gostava, que era aquilo que eu estava me envolvendo na sala de aula, né? Eu fiz uma negociação de uma saída financeiramente confortável para mim, que me daria, né, resolvi um problema de fusão e incorporação com a redução de cargos, saí com um pacote de demissão bom, né? E montei a Top Brands, que no primeiro momento a Top Brands era o Marcos em Casa. Né? Que ano foi isso? Foi em 98 para 99, né? Foi em 98 para 99, né? E aí aumentei as aulas o mais que pude, né? Porque eu não tinha receita nenhuma fora as aulas. Tinha disponibilidade de tempo. Tinha disponibilidade de tempo, era um lugar para ir, pessoas para conversar, e comecei a pensar numa metodologia de trabalho, né? Que no primeiro momento era uma mistura do que tinha nos livros do Acker, né? E um pouco que eu tinha aprendido com aquele consultor americano, Daniel Adams, que fez um desenvolvimento a partir do que era a teoria do Acker, que eu acho que foi talvez um grande pioneiro, né? Os recursos do Acker, etc. E tal. Um livro pioneiro que traz uma estrutura, né? Os primeiros livros dele propõem estruturas, embora não ainda metodologias, já era mais do que outros autores da época que só traziam teoria. Mas como é que foi, então, o desenvolvimento de uma metodologia de trabalho, sendo que havia uma escassez de conteúdo ou de abertura dos profissionais lá fora de mostrarem esse passo a passo? Como é que foi o desafio dessa montagem? No começo, eu trabalhava exclusivamente com posicionamento mesmo, né? Que era a metodologia que eu usava dentro da empresa, como executivo, aquilo que eu aprendi, fui agregando alguma coisa que eu trouxe dos livros do Acker, né? A minha própria interpretação, mas basicamente o que eu vendia era workshop de treinamento em gestão de marcas, né? Legal. E posicionamento de marcas, né? Quer dizer, foi assim que a coisa começou. E assim, os primeiros clientes começaram a surgir dentro de sala de aula, né? Professor, a gente ali na empresa tem um problema, etc e tal. Tem o episódio do livro, né? Do Keller, né? Que eu contei para você. Não, você vai contar, você vai contar de novo. Então deixa eu pegar aqui para a gente poder contar essa história. Então, peguei aqui para mostrar para vocês essa edição que eu tenho no escritório do Gestão Estratégica de Marcas, que é do Kevin Keller,
a versão brasileira, justamente trazendo os cases nacionais, como coautor o Marcos Machado. E você me perdoe, professor, porque é uma versão já bastante surrada, rasurada, com post-it, com anotação no canto, mas é um livro que traz uma estrutura bem compartimentalizada, bem estruturada, com os itens coligados e mais próximos de uma metodologia. Ele não é um passo a passo, mas uma das visões mais amplas e talvez um dos livros mais importantes que a gente tem de branding até hoje, né? Nem todo mundo vai ter o privilégio de ler, porque você não vai encontrar novo, mas procura usado que o investimento vale a pena. Então conta a história de como o livro caiu, né, essa oportunidade do livro surgiu para você. Então, eu estava dando aula, buscando materiais, né? Eu era professor lá na SPM, buscando materiais, etc. e tal. E tinha o Strategic Brand Manager, a gestão em inglês, né? Um livro em inglês. Um livro muito bom, muito estruturado, como você disse, etc. e tal. E um dia eu estou lá em sala de aula e um dos meus alunos era o editor da Pearson, a editora que tinha editado o livro nos Estados Unidos, da Pearson no Brasil. Roger Trimmer. Eu falei, putz, Roger, esse livro aqui é muito bom, cara. Vocês tinham que traduzir, mas não faz só a tradução. Faz uma tradução, né, inserindo na realidade do mercado brasileiro, fazendo algumas adaptações, trazendo exemplos de casos de empresas brasileiras, de marcas brasileiras, para ficar uma coisa mais agradável para o leitor, para os alunos adotarem, de fato, etc. e tal, enfim, né. Ele falou, você não quer fazer esse projeto, essa adaptação? Eu não tinha pensado, né, em fazer, a proposta não foi minha. Eu falei, olha, eu não tinha pensado, então faz uma proposta, a gente manda para o autor, se o autor aprovar, a gente faz, né. Aí eu, beleza, né, falei, que grande oportunidade de ter o livro e, obviamente, né, de ter visibilidade, de participar de uma obra importante, uma contribuição para o mercado, para o assunto, que afinal de contas eu tinha abraçado como profissão. E aí eu fiz uma proposta em 2 ou 3 dias, mandei um e-mail para a Pearson mandou um e-mail para o autor, para o Kevin Keller nos Estados Unidos, que é um cara sensacional, muito simples, muito fácil de lidar. Em 2 dias ele aprovou, faça. E aí comecei a fazer, né? Que ano foi isso? Isso foi 2002, alguma coisa assim. Se não me engano, saiu aqui no Brasil em 2003, 2004. Exato, foi 2002. Demorou um ano e meio para fazer, né? Eu usei um assistente, a Pearson me disponibilizou um assistente para levantar informação para os cases, etc. e tal. Eu troquei alguns e-mails com ele, assim, um cara muito tranquilo, muito fácil. Depois ele fez na Coreia também, ele usou a ideia, ele levou e acabou fazendo com o autor sul-coreano, que fez a adaptação do mercado, etc., para o mercado sul-coreano e tudo mais, né? E foi assim que surgiu o livro, né? Então, a Top Brand surgiu em 98, 99, né? Por conta dessa saída do mundo executivo e querer trabalhar com consultoria. Foi mais ou menos na mesma época que o Ricardo Guimarães, depois eu não conversei com ele, não sabia, né? Quando eu comecei a apresentar Top Brands no mercado, né? Quer dizer, aí eu descobri que tinha uma outra consultoria que também tinha sido criada mais ou menos na mesma época, que era a Timos. Ele teve a ideia dele lá separado, eu tive a minha ideia separada, são propostas de trabalho um pouco diferentes, provavelmente vai ter oportunidade... Métodos diferentes, vai ter oportunidade de conversar com ele, mas foi quando surgiu e eu acho que o branding começou a nascer no Brasil mais ou menos nessa época, quando nós e alguns outros profissionais tiveram insights separados de que talvez houvesse uma oportunidade de mercado e de fato havia, né? E aí depois eu comecei a dar aulas em outras instituições, começaram a se interessar pelo tema, a própria FIA, né, onde eu estou aqui hoje, eu coordeno um dos MBA, o MBA de Marketing Brand na área técnica, na programação, na criação do programa de brand, né? E o assunto foi grande, né? Eu saí de casa, aí montei um escritório, aí começaram a vir algumas pessoas para trabalhar em conjuntos, novos sócios, né, dos quais hoje nós somos 6 e 3 são ex-alunos, né? Então é uma coisa interessante, muito legal, né? E tem episódios curiosíssimos, né? Quer dizer, de um sócio que é um ex-aluno que fazia perguntas difíceis na sala de aula. Né? São os piores e melhores ao mesmo tempo. Ele fazia perguntas difíceis, né? E assim, o que acontece? Uma coisa que um professor não deve fazer é se incomodar com uma pergunta. Uma vez um ex-professor meu, eu vi na sala de aula, quando um aluno se desculpava ao fazer uma pergunta, né? Você pode perguntar o que você quiser. A única pergunta que não tem cabimento é uma pergunta para a qual você já sabe a resposta. Eu não me esqueci
né, daquele ensinamento. E ele fez uma pergunta que tinha cabimento, mas que eu me incomodei, né? E aí eu falei, pô, companheiro, você não quer parar de fazer pergunta difícil e ajudar a responder? Aí no intervalo ele veio me perguntar, professor, eu quero sim. Esse assunto aqui é um assunto interessante, como é que é, e etc e tal. E aí foi lá trabalhar com a gente, etc e tal, enfim, né? Então é assim que a coisa começou. E aí depois começaram a surgir outras consultorias, né, algumas vindas do design, algumas pessoas vindas da pesquisa, Sim, outras vindas com todos os atritos, as diferenças de visão de área que existem até hoje. Os atritos, diferenças de visão, mas assim, todos eles, ao seu modo, trouxeram contribuição para que, acho que duas coisas existissem, né? Existisse um mercado de trabalho e um mercado profissional, para quem trabalha com o tema com pertinência, e disseminar um conceito importante para o país, né? Para o mercado brasileiro, né? Então, assim, o que eu acho, né? Fazendo um recorte, uma transição longa para o que é o mundo hoje, né? O conceito claramente está disseminado, assim, pelo menos como sendo relevante nas empresas, né? Mesmo que ainda tenhamos, inclusive por conta de redes sociais, ruídos, Sim. Problemas de interpretação, isso se disseminou. Nas grandes corporações já se tem uma clareza do que é a construção da marca. Perfeito, eu acho que o teu apontamento acho que esclarece, sim. Mas mesmo naquelas onde não há clareza, eu já ouvi falar e acredito na relevância. Aí a gente está lá para tentar esclarecer e ajudar quando é o caso, né? Não é desconhecido. É usar de forma... Então o assunto o conhecimento e a crença na relevância tá conhecida, né? Isso é uma coisa importante para o país, né? Porque nós somos muito competentes no agronegócio e temos que ter orgulho disso, né? Quanto nos últimos anos o agronegócio tem sido importante para carregar o nosso PIB um pouquinho para frente. Se não fosse o agronegócio, a gente talvez nem esse crescimento minimamente razoável que a gente teria tido, né? Mas a gente também tem que acrescentar valor aos nossos produtos e serviços por meio das nossas marcas, né? Quer dizer, então quando eu vejo que empresas globais, né, tem marcas de café mais relevantes que marcas brasileiras, a gente tem que buscar também o nosso espaço, né? A gente tem poucas marcas brasileiras realmente relevantes fora do Brasil. Sim, né? Geralmente são marcas de microlotes, nichadas, Sim. Gourmets, né? Mas realmente com reconhecimento amplo. Não. Né? Talvez Havaianas, né? Embraer, Tá falando mais no mercado de cafés. Nesse no caso. mercado de café? Sim. Eu acho pouquíssimas coisas, né? Nichado, enfim, uma marca, num mercado ou outro, realmente nicho, né? Você tem toda a razão. Então, assim, quando eu comecei a trabalhar com brand lá na década de finalzinho, na virada do século, 98, 99, os clientes mais comuns, né, eram empresas brasileiras com algum porte que viam empresas multinacionais, internacionais com marcas mais fortes, queriam saber como é que faz, eu também quero, né? Muito porque estavam inspiradas nessas marcas ou porque no momento que você teve uma abertura de mercado ali na década de 90, essas marcas vieram para cá com essa proposta diferente, ficou muito difícil para várias marcas nacionais competirem. Cepacol com Listerine, né, Sorriso, antes de ser vendido, com Colgate, começou a haver uma pressão, porque essas marcas não só vinham com capital, mas vinham com conhecimento, disciplinas, métodos de comunicação, de marketing, publicidade, branding, que não eram tão familiares aqui. Eu acho que é uma combinação dessas duas coisas, né? Quer dizer, eu estou vendo aquela empresa que é líder de mercado, que vende 30% mais caro do que eu. Meu produto, do ponto de vista funcional, de atributos intrínsecos, é parecido ou é a mesma coisa, né? E como é que faz, né? Então, acho que é uma combinação das duas coisas. E a importação, em alguns segmentos mais intensa do que outros, eu acho que potencializou essa preocupação nas empresas brasileiras. Então, assim, os primeiros clientes eram empresas de consumo, né, do Brasil, com algum porte que podiam pagar por um projeto de consultoria, que não era milionário, mas também não era tão baratinho assim, né? E que tinham a coragem de entender que investir em marca, numa consultoria estratégica, que depois ia começar a passar por concepção de produto e comunicação, trazer resultado no médio e longo prazo, fazia sentido. Tinha que ter um pouco de coragem, né? Porque assim, quando você fala de investir em branding e eventualmente passa por comunicação, não necessariamente, mas eventualmente passa por comunicação, a única certeza que você tem é que o recurso sai primeiro. Né? Se der certo, no médio prazo o retorno volta, né? O recurso sai. Então é necessário um pouco de coragem, né? E de crença que o resultado voltará, né? Para se fazer o investimento. Então algumas começaram a fazer e foram os primeiros clientes, né? Foi o início do processo. Às vezes é interessante Sim. quando a gente fala justamente daquele momento, porque
a gente olha, naquela fase realmente, falando de branding, grandes corporações, ou médias para grandes empresas, que vão tomando essa consciência porque estão na linha de frente da briga pelo mercado. Mas aquele momento, essa entrada das multinacionais, esse descobrimento do brand do Brasil, ainda que pelas grandes empresas, teve um grande impacto na nossa, que na época só atendia pequenos clientes, porque boa parte daqueles que chegavam interessados, sim, pelo menos em um posicionamento de marca, se não no trabalho de branding mais amplo, eram profissionais que atuavam nessas empresas, que dentro delas tiveram contato com branding pela primeira vez, saíam e decidiam empreender e falavam, deixa eu procurar alguém Sim. que atenda uma pequena empresa dentro desse nicho. Então, essa aculturação que teve dentro do ambiente corporativo, mesmo para a gente na época que a gente estava começando, foi muito importante. Às vezes, subestima-se esse papel de disseminação dentro do ambiente corporativo. Não, também. sem dúvida, teve bastante relevância, assim. E essas coisas todas estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? Os concorrentes, novos players, que naquele momento a gente tinha um mercado com poucos players de fato de consultoria, então estava todo mundo desenvolvendo o mercado, a disseminação do conceito, eu dando aula, né, o livro, enfim, fazendo evento, fazendo palestra. Aí o branding entrou na agenda dos eventos corporativos, eventos de palestras, né? Eu fui fazer palestra em Maceió, Manaus, etc. e tal. E obviamente, cada vez que você fala sobre o tema, mostra que aquilo tem uma conexão com o resultado, aí o empresário local, enfim, tá, o Moaíbe Dias Branco tá lá no Nordeste, assiste uma palestra e fala, pô, vou trazer esse negócio para cá. Depois é uma empresa que foi cliente também, em determinado momento. Enfim, J. Macedo, aí você pega a Sadia, que já nunca foi uma empresa pequena no Brasil, né? E aí as empresas brasileiras começam, primeiras de consumo, começam a levar o assunto para dentro de casa. Aí depois vem os bancos, né? Itaú, Bradesco, né? Real na época, depois Santander, etc. e tal. E, enfim, hoje até as empresas de logística, né? As empresas de infraestrutura, então o assunto foi ganhando, né? Foi saindo da empresa de consumo, foi indo para outros setores e foi ocupando espaço no Brasil, né? O que é bastante bom, né? Então, assim, como você bem apontou, a definição, a compreensão correta do termo, ela ainda é melhor nas grandes corporações, né? Mas ao menos o termo já é visto como relevante em todas as corporações, eu acho que isso. E a gente também teve outros, né? Outros momentos, né? Hoje a gente já vê pontualmente um ou outro projeto de place brand acontecendo, né? A gente já começa a ver que o assunto marca, o branding, ele ganha, né, uma projeção que sai só da empresa tradicional que vende produtos e serviços para remunerar o capital. Então, a gente percebe também outras oportunidades no esporte, enfim. Então, a gente percebe o termo ganhando corpo e avançando em outras áreas onde ele pode ser útil, né? E útil para gerar resultado para as corporações, né? E útil também para o país, né? Porque todas as corporações, enquanto conjunto, trazendo melhores resultados, a gente tem crescimento econômico, tem impostos sendo arrecadados, empregos mais bem qualificados, uma economia mais inteligente, né? Mais uma vez, não desmerecendo a eficiência que a gente tem no agronegócio, que ela existe também por inteligência, tecnologia empregada, né? Daqueles players, daqueles operadores dessa área da economia, mas a gente pode avançar, né? Para além da commodity. Além da commodity, né? Eu acho que esse é um desafio que ainda é grande no Brasil. Você falou nessa transformação, nesse período, que tem a ver com a próxima pergunta, dessa migração de bens de consumo para bens industriais, para serviços, para logística e transporte, então basicamente do B2C para o B2B. Falou dessa ampliação para outras áreas de atuação, como place branding, esporte, mas nessas quase 3 décadas atuando com branding, quais outras transformações positivas, negativas, ondas, modismos você viu nesse período e a sua opinião sobre elas? Então, eu acho que o positivo é que o termo ele entrou de maneira definitiva na agenda das empresas, né? Das empresas de diferentes setores, diferentes portes, né? O negativo é que ele não entrou na agenda de todo mundo com a devida clareza, né? Então, quando você desce um pouco para as empresas de menor porte, né, ainda há aquela confusão com design, né? Ainda há aquela confusão total, com isso design. atrapalha muito. Então, isso atrapalha muito porque simplifica, e assim, a gente trabalha lá no Top Brands como uma plataforma de brand e há projetos mais ou menos completos, né? E alguns projetos envolvem naming e design, né? E
é interessante, né, como as pessoas se envolvem emocionalmente com o design, com isso, com aquilo, o nome da marca. O empreendedor, né, às vezes é uma marca, um negócio novo, então tem um nome de marca novo, né, um design novo, né, identidade visual partindo do zero, e é muita discussão sobre o que significa, como significa, etc. Tal, e eventualmente tem um dia da aprovação, né, temos lá nome e logo aprovados, né? E às vezes um empresário, um empreendedor fala, pronto, temos uma marca. E o que a gente diz? Eu falei, não, por enquanto você tem um nome e um desenho. Você terá uma marca quando esse nome e um desenho tiverem um significado, né? Às vezes é um pouco chato dizer isso, sim, né? Porque baixa um pouco a bola ali, né? Você joga... Né? E foi um esforço para chegar naquele momento, você fala, não, isso daqui é só uma pausa, a gente não chegou lá. Exatamente, só que você tem um nome e um logo, né? Você terá uma marca quando você colocar o D, né, de Disney na parede ali, ou olhar aquela imagem e tiver toda uma lembrança emocional, todo um conjunto de significados que vem à cabeça, uma expectativa em relação à entrega clara. Aí você tem uma marca, né? Você tem um significado, nesse caso, predominantemente positivo, associado àquele nome e àquele desenho. Mas, então, não é um desenho e um nome. Sim. Um desenho e um nome faz parte do processo, mas é dar significado, construir significado para esse desenho, para esse nome. Então, essa é a parte ruim, né? Essa é a parte ruim, né? Porque essa simplificação muitas vezes é conveniente, né? E ela gera problema, né? Porque quando você parte do pressuposto de que um trabalho de branding necessariamente envolve também um redesign, muitas vezes é impeditivo para o trabalho. Não, mas eu não quero mexer nisso agora, então não vou investir em branding. Por uma interpretação equivocada. Isso limita o espaço que tem para a gente já pensar no posicionamento daquela marca. Outra, muitas vezes termina-se um projeto de identidade visual e aí os próximos 6 meses você fica alterando a identidade visual da empresa, implementando em vez de trabalhar para posicioná-la. Então eu percebo que muitas vezes isso gera outros ruídos que dificultam a entrada do nosso trabalho nas corporações. Então eu acho que essa é a parte ruim, né? Como o conceito, talvez nos últimos 5 anos, é uma coisa interessante, né? Que nos últimos 5 anos ele ganhou muito mais visibilidade, ao mesmo tempo que ganhou visibilidade, há um empobrecimento da compreensão correta, né? Quer dizer, ele cresceu rápido demais, né? A velocidade com a qual a lembrança do conceito crescia é maior do que a velocidade com a qual a compreensão avançou, né? Então, assim, isso é um probleminha que a gente tem. Isso é um probleminha, né? E, assim, você trabalha também com educação, né? Eu sou professor, coordeno um curso aqui, dou aula nos MBAs sempre de branding, né? E o número de alunos que tem buscado conhecimento bem embasado, enfim, não tem crescido, né? Isso é verdade. Não tem crescido. Então, assim, me parece que há uma satisfação com essa compreensão, vamos dizer, um pouco rasa do conceito. Então, eu acho que isso é o lado negativo. Então, acho que a gente ainda tem que trabalhar, nós e as novas gerações, né? Você vai entrevistar outras pessoas em outras fases aqui do trabalho, das entrevistas, fala, olha, é importante, não é uma coisa do outro mundo, mas existe método, existe conhecimento, você tem que estudar para fazer bem feito, né? Tem que buscar essa capacitação. Então, às vezes, você vê que nasce uma empresa de branding vendendo consultoria assim, o cara né, criou um site, uma página no LinkedIn e virou consultor e sai fazendo, tendo histórias para contar. Parece que foi dormir e no outro dia acordou sabendo, né? Virou especialista. Virou especialista, assim. O processo não precisa demorar décadas, mas há um ritual, né, de aprendizado, né, para que você possa, de fato, entregar valor para clientes. E, assim, é importante a disseminação do termo, mas é importante que ele também seja praticado de maneira adequada, porque senão você acaba não atendendo as expectativas dos clientes, né? Então, às vezes, você vê aquele caso ou outro de alguém vendendo design como uma solução mágica, o rebranding como uma solução mágica dos seus problemas. É como se eu fosse trocar de roupa e me tornasse outra pessoa a partir do momento que eu me troquei de roupa. Isso a gente sabe que não acontece. E aí o resultado não vem e a culpa é do branding, né? Uma metáfora que eu coloquei no meu livro, muitas vezes até como uma doença corporativa, é que há um incômodo dentro da corporação, da organização, que muitas vezes e geralmente vem da alta liderança, um desejo de mudar o negócio, um desejo de transformação, e aí muitas vezes esse sentimento que se traduz numa mudança de logo ofusca, mas da mesma maneira como muitas pessoas querem fazer uma transformação na própria vida, em vez de fazerem ela de fato,
mudam os móveis da sala de lugar, vamos pintar uma parede, vamos fazer uma decorada, porque é uma maneira de extravasar um desejo de mudança e não fazer a mudança em si, que é mais dolorosa. Não, né? sem dúvida nenhuma. Agora você tem uma postura séria, né, com relação ao assunto branding, e às vezes quando a gente é sério, você diz coisas que são desagradáveis, são ruins de serem ouvidas, né? Mas assim, eu me predispus a fazer isso, né, da forma séria, da forma que eu acredito. Posso errar, mas erro tentando fazer da forma séria, né? Da forma na que eu acredito. Então, a gente diz, né? Quando você tem identidade visual e nome, você tem um nome e um desenho. Você terá uma marca quando esse nome, um bom nome, um bom desenho ajudam. Não estou dizendo que qualquer desenho serve, mas olha a Havaianas, que tem um nome super, vamos dizer, inadequado para uma sandália brasileira e chegou lá, apesar do nome. E um logo que não mudou, pode ter adequado a identidade visual para um queijo de comunicação, mas o logo não mudou. Se hoje eu me viesse um briefing de uma marca com posicionamento de Havaianas, o nome não seria Havaianas. Mas apesar do nome, eles tiveram uma série de insights muito adequados com relação ao posicionamento, uma execução primorosa e chegaram onde chegaram. Né? Uma marca brasileira muito bem posicionada, uma marca global, enfim. Mas a gente tem que dizer, né? A questão do rebrand, né? Etc. Tal, né? Quando faz sentido, na minha ótica, faz sentido quando você tem um reposicionamento relevante, e aí uma nova identidade visual ajuda a entregar melhor esse posicionamento, né? E a chamar atenção para esse novo posicionamento. Sinaliza a mudança. Sinaliza a mudança e ajuda a potencializar a entrega dessa mudança, mas ele não é o aspecto mais importante da mudança. Né? Não é porque eu troquei de roupa que eu me torno outra pessoa, Porque eu troquei de roupa, talvez olhem para mim, mas se o meu comportamento de fato mudar de maneira consistente, aí a nova roupa ajudou a demonstrar isso, mas o comportamento tem que mudar. E o comportamento tem que mudar antes, porque se você muda a roupa antes do comportamento, vai falar, não, só comprou uma camiseta nova, cortou o cabelo. Bom ponto também. Ou, eventualmente, o rebrand quando, por alguma razão, a linguagem estética daquela marca está completamente ultrapassada. Enfim, aí é uma questão estética, de design, etc. Resolução de problemas mais do que incremento. Que pode acontecer. Mas, então, às vezes, a gente vê ainda, nesse cenário em que o branding ganha relevância, alguns profissionais vendendo, né, o rebranding como uma solução mágica para problemas que o rebranding não vai resolver. Isso é ruim. Porque o resultado não vem e aí esse assunto pode sair da agenda. Mudamos a identidade visual e nada aconteceu. Já fiz investimento em branding e não tive resultado. O cara veio aqui, cobrou uma fortuna para redesenhar a nossa marca e nada aconteceu. Aconteceu que comprou um novo desenho pagando, né, com uma expectativa de um resultado que ele não ia entregar. Né? E assim, existe uma parte do mercado que acredita que o desenho vai resolver. Né? Acredita que o desenho vai resolver. E aí eu acho esses profissionais que vendem essa promessa, eu acho que esses atrapalham. Esses atrapalham. Eles pegam o dinheiro e não resolvem o problema, esses atrapalham. E de qualquer forma, correm o risco de criar até uma fama para o tipo de solução que a gente entrega. E perspectivas futuras, né? Caminhando agora aqui já para o final dessa entrevista, como é que você enxerga, claro, ficar falando, qual é o futuro do brand? A ideia da pergunta não é essa, porque a gente não está fazendo um trabalho de futurismo ou de previsão, mas do ponto de vista de perspectivas, ou otimista ou pessimista, ou as duas, como é que você enxerga, né, a partir dessas mais de quase 3 décadas, os próximos passos ou caminhos da profissão? Eu vou colocar 2 aspectos, um positivo e um negativo, e confesso que eu não sei qual vencerá, se é que haverá um vencedor, né? Essa é uma previsão que eu não tenho, mas assim, o aspecto positivo é que eu acho que o assunto ele veio para ficar, o tema veio para ficar, ele está definitivamente disseminado, né, no mercado brasileiro com uma prática relevante para as empresas e organizações obterem resultados de uma maneira ética, lícita e duradoura para os seus negócios. Né? Então, esse é o aspecto positivo. O aspecto negativo é uma simplificação exagerada do trabalho que a gente vê numa parte do mercado. Enfim, algumas empresas, algumas consultorias, alguns profissionais vendendo uma solução extremamente simplificada que de fato não é branding, muitas vezes restrita ao escopo do design, e uma parte do mercado comprando. Né? Isso é ruim. Né? Então a gente vê, por um lado positivo, uma awareness, né, e uma lembrança, vamos dizer, relevante do termo, muito positiva. O lado negativo é um crescimento dessas soluções de prateleira, baratas. Fórmulas mágicas, rápidas e baratas. E assim, às vezes a gente está num projeto de uma concorrência, um projeto de consultoria, né? E você tem um determinado custo para o projeto, um valor de investimento,
dado o nosso tempo investido, o valor que você acredita que ele vai trazer para o negócio, etc e tal. E aí você está concorrendo com alguém e fala, mas eu tenho aqui, às vezes alguém de compras, né? Tem uma proposta... Vivo isso muito. Tem aqui uma proposta, você está, sei lá, cobrando 300, tem alguém que tem aqui por 50, a mesma coisa. Eu falei, então, se é a mesma coisa, talvez a gente não devesse estar conversando, né? Porque você está falando de uma diferença de 1 para 6. E a gente sabe que não é exatamente pelo valor, que você pode encontrar até alguma coisa de um valor bom do ponto de vista de entrega por um preço inferior, dependendo do profissional, da formatação. Uma consultoria mais pontual é uma coisa, outra enfim. coisa, como é que de repente estão se sacrificando as pesquisas, por exemplo, dentro desse processo. Então, e aí não tem valor para fazer pesquisa. Não, mas a gente não precisa fazer pesquisa, etc e tal, a gente vai lá, visita o mercado, e aí começa a inferir, e aí o resultado não vem, né? E aí você acaba perdendo a proposta, o cliente faz com o outro ali, aí o resultado não vem, e aí isso acaba sendo ruim para o valor do assunto em si, né? E eu vejo isso uma crescente, né? Então, assim, você está conversando com outras pessoas, né, dessa primeira fase, né? Mas eu vejo que do ponto de vista de valor de projetos, etc e tal, os valores não crescem, muito pelo contrário, eles tendem a decrescer por conta desse pessoal que chega está puxando o valor um pouco para baixo, né? Isso é negativo, né? E eu não sei o que vai acontecer, né? O que vai prevalecer, se o mercado em algum momento vai aprender que tem um custo a entrega bem feita, embora ela possa ser um pouco menor do ponto de vista de tamanho para um negócio menor e, portanto, um pouco mais barato também, ou se, né, quem está lá embaixo vai puxar para baixo. Eu acho que com as grandes empresas isso não vai acontecer, né? Então, as grandes corporações brasileiras e multinacionais, elas vão continuar enxergando valor, não vão comparar com um negócio que não seja comparável com um bom projeto de consultoria de branding, mas elas são uma parte relativamente pequena da economia. Quando você pensa em quantidade de empresas e pensa numa área profissional estabelecida. Então, assim, você tem 200 empresas, talvez, com porte e tal. Então, naquelas outras 2.000 empresas de médio porte, eventualmente pequeno porte, eu acho que ainda há um desafio para quem está no mercado de qualificar a entrega, né? E não permitir com que ela se desqualifique, né? E não é só a questão do preço. Muitas vezes a gente entra em tomadas de orçamento onde há disponibilidade de verba, mas não de tempo. Então, não, porque a gente decidiu, porque a empresa vai fazer um aniversário, tem que estar tudo pronto daqui a 6 meses. Tá, tudo bem, mas e as etapas de pesquisa? Eu não tenho como garantir que as pessoas vão responder, que o teu cliente vai responder no prazo, que ele vai disponibilizar a agenda. Às vezes a gente sacrifica um projeto que tem uma envergadura importante, que tem uma durabilidade de 10 anos por conta de 4 semanas que você precisa para concluir uma etapa importante de coleta. Né? Aconteceu algumas vezes isso, né? Temos o aniversário, o auditório, o evento está agendado, já contratamos o show com não sei quem, e etc. Então a marca tem que estar pronta, etc. e tal, né? E aí você tem pesquisas, você tem reuniões internas, workshop para tomada de decisão, enfim, isso é uma dificuldade que acontece. E como recado para quem está começando, para a gente finalizar o episódio de hoje, que recado você daria para quem quer entrar nesse mercado ou está entrando nesse mercado do branding? Eu diria 2 recados, né? A gente é feliz fazendo o que gosta, né? Então, assim, se você gosta, siga em frente, né? Siga em frente e assim, com um pouco mais de experiência, você olha para trás e eu percebo algumas decisões que eu tomei pensando no retorno financeiro do emprego e algumas que eu tomei pensando no prazer com aquilo que eu faço. Obviamente os boletos têm que ser pagos, né? A gente tem que ter o pé no chão. Mas as decisões das quais eu não me arrependo são as decisões naquelas decisões em que eu persegui aquilo que eu gosto de fazer, né? Obviamente eu consegui pagar os boletos também, né? Mas às vezes, em um momento ou outro, você tem que abrir mão do que você gosta para pagar o boleto, etc. Mas persiga. Então, eu diria que persiga aquilo que você gosta, né? Se capacite para entregar direito, né? Quer dizer, estude, leia, não necessariamente o meu livro, há vários livros, leia o meu também, né? Enfim, há vários outros, né? Há cursos, né? Há profissionais com os quais você pode aprender. Invista no aprendizado, porque no médio e longo prazo o aprendizado fará diferença, né? E assim, às vezes desanima que no momento ou outro você perde um projeto para alguém que entrega de qualquer jeito e um pouco mais barato, mas o médio e longo prazo, quem sobrevive mesmo num mercado adverso, é quem entrega conscientemente com qualidade, né? Então, assim, se a gente defende isso
as marcas dos clientes com as quais a gente trabalha, que você tem que ter um diferencial e entregá-lo consistentemente para que no médio e longo prazo você tenha uma marca que entregue um diferencial. Isso vale igualzinho para nós profissionais, né? Quer dizer, é a entrega consistente de algo de valor com diferencial que vai fazer de você um profissional qualificado, requisitado, que pode eventualmente vender com um valor superior também e assim por diante. Então, persista. Tá? Marcos, muito obrigado pela tua disponibilidade de tempo, de ter essa conversa conosco, a própria FIA que disponibilizou esse espaço para a gente poder aqui conversar, o seu tempo, a sua abertura, franqueza, o acolhimento que você teve com a gente desde o primeiro contato, porque quando a gente está entrando em contato com as pessoas que a gente admira, dá um medinho, e eu fico muito feliz que todos com quem a gente conversou até aqui agora foram muito acolhedores e receptivo. Muito obrigado pelo teu tempo e a tua disponibilidade. Imagina, eu que agradeço e quero deixar claro, né, que eu acho que o acolhimento que você está recebendo das pessoas, eu acho que também é um reconhecimento ao trabalho que você faz, né? Então, acho que você também merece seu reconhecimento. Então, quem está trabalhando por um mercado melhor, para aquilo que a gente acredita, que é o brand, também reconhece o teu valor, a tua contribuição também. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor. E claro, é fruto de todo mundo que trabalha com a gente. Está aqui o Akira por trás das câmeras, a Aline fazendo toda a parte de apoio. Sem eles também nada aconteceria. Então, fica com a gente, segue a gente nas redes sociais, nas principais plataformas de podcast, aqui no YouTube, se você estiver assistindo a gente agora, porque mais conteúdo bacana vai chegar não só para você, mas para as pessoas com quem você compartilhar os nossos canais. Obrigado e até a próxima. Valeu!